Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 26º domingo comum e hoje o Evangelho nos apresenta um texto bastante interessante de Jesus. Ele começa com uma espécie de queixa que São João Evangelista, irmão de São Tiago Maior, faz a Jesus. Ele diz: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Temos que lembrar que João foi discípulo de João Batista. E que, portanto, o texto carrega um pouco daquele rigor característico de São João Batista penitente. Característico também dos seus discípulos, que jejuavam, oravam, pertenciam a um grupo solidamente estabelecido e que, portanto, tem uma mentalidade um tanto restritiva. Ora, esse mesmo São João é aquele que, em outra ocasião, junto com seu irmão, quererá fazer cair fogo do céu para destruir os samaritanos, pelo que Jesus os chamou de filhos do trovão, apelidando-os assim de modo um tanto jocoso. Ora, este homem estava expulsando demônios em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Acaso ele era do grupo de Jesus? Pelo texto vemos que não. Essa é a razão da queixa. Acontece que nos dias de Cristo era bastante comum que os curandeiros, que existiam em abundância, se valessem de nomes mágicos, de nomes que contivessem certa autoridade para expulsar os demônios e também para curar as enfermidades. Assim, por exemplo, o nome de Salomão frequentemente era invocado, como nós temos testemunhos de alguns documentos. Portanto, trata-se de um curandeiro que está expulsando demônios em nome de Jesus. Ora, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nós temos uma cena similar em que dois filhos de um exorcista judeu chamado Cefas tentam expulsar o demônio de um homem, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse homem. E o demônio, ao invés de obedecê-lo, deu-lhes uma surra, dizendo: a Jesus eu sei quem é, a Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço. Então, desceram um reio neles. Os dois irmãos saíram fugindo nus. De certo modo, o texto de hoje tem algo de contraposição a esse texto. Aqui nós não sabemos da eficácia do exorcismo. A única coisa que sabemos é que o homem não seguia o grupo. São João diz: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Ele não é um seguidor do grupo apostólico. Então Jesus
dá uma resposta desconcertante: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Estaria aqui Jesus fazendo uma referência aos fariseus, aos sacerdotes, aos doutores da lei, que o caluniavam dizendo que ele expulsava demônios pelo espírito de Belzebu, como aparece lá no começo do Evangelho de São Marcos? Possivelmente. O texto está falando de algo que aconteceu ao oposto naquela cena. Não há ninguém que faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Não proibais. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: eu não registrei o meu nome no cartório de patentes. Eu não tenho nenhum tipo de exclusivismo. Eu não tenho medo de que alguém diga: olha, estão usando o teu nome por aí. Pode usar. Não tem problema. Não proíbam ele de fazer isso. Ou seja, ninguém tem o monopólio do Evangelho. O Evangelho está fora do alcance do nosso domínio. São João achava que o grupo apostólico detinha a marca e a patente do nome de Jesus. E o Senhor está explicando a ele que não. Que aqueles que fazem uso do seu nome para expulsar demônios podem continuar fazendo. Ele diz: quem não é contra nós é a nosso favor. Alguns comentaristas interpretam essa frase mais como uma espécie de profecia. Ou seja, quem não está contra nós, um dia será a nosso favor. Ou seja, fique em paz. Ele está expulsando demônios em meu nome, já é um começo, já é um princípio. Lá na frente, eles irão ficar do nosso lado. Lá para frente, eles vão entender melhor. Eles já estão se aproximando, já estão percebendo a minha autoridade. Logo, eles virão atrás do meu ensinamento. Agora, eles estão atrás de mágica. Um dia, eles virão atrás da palavra. Agora, estão buscando por motivos fúteis, sem compromisso. Um dia virão por motivos profundos e com um real desejo de conversão. Isso mostra, em contraposição ao capítulo de Atos 19, que o tema aqui não é tanto a legitimidade de quem diz. O tema aqui é a liberdade de Deus. Ele é gratuito. Como diz João no seu Evangelho, fazendo Jesus dizer: o vento sopra aonde quer e ouves o seu ruído, e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Na primeira leitura nós temos esse episódio de Josué que fica com ciúme, porque há dois homens que estão profetizando fora do acampamento, quando Moisés compartilhou do espírito de profecia com 70 anciãos. É a mesma coisa.
Será que nós temos ciúme de Jesus? Será que nós somos, de alguma maneira, possessivos quanto ao nome de Cristo, quanto à sua doutrina, quanto a tudo aquilo que ele representa? Será que nós achamos que Cristo foi, de fato, apreendido por nós, foi pego por nós, de tal modo que não possa nos transcender? Então começam alguns ditos interessantes de Jesus, que contém eles bastante ensino. Ele diz: em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. A Terra Santa é uma terra desértica, muito seca. Ali, especialmente nas regiões mais desérticas, sabe-se a importância de um copo de água para um peregrino. Então Jesus está dizendo que quando seus discípulos estiverem peregrinando para ensinar o Evangelho, para pregar o Evangelho, estiverem morrendo de sede, desidratados, quem lhes der um copo d'água, aliás, a palavra de Deus proibia sonegar um copo d'água a um peregrino. Nós lemos, por exemplo, em Provérbios, capítulo 25, versículo 25, água fresca para quem te pede, assim é a boa notícia que vem de longe. Ou seja, dar água ao peregrino, e isso no livro do Êxodo aparece como uma ordem de Deus, é uma obrigação, porque significa salvá-lo da morte. Contudo, não apenas isso. Aquele que dá um copo de água para um discípulo, Jesus diz, não ficará sem a recompensa, porque sois de Cristo. Ou seja, é Ele mesmo quem vai dar a recompensa por um copo d'água. É Ele mesmo que vai dar uma recompensa àqueles que os compreendem, que, diferentemente de João, que manifesta uma incompreensão pelo exorcista anônimo, aqueles que vos aceitarem, aqueles que vos acolherem, aqueles que vos encherem com a sua bondade por causa de um copo d'água, estes não ficarão sem a sua recompensa. No versículo seguinte, um outro dito de Jesus. Se alguém escandalizar, a palavra escandalizar significa simplesmente fazer cair, como alguém que coloca uma pedra de tropeço ou levanta os pés para que o outro tropece. Se alguém escandalizar, se alguém fizer cair um destes mikroi no grego, um desses pequeninos, portanto ele não está falando apenas de crianças, ele está falando de pequeninos em geral, de pessoas que têm simplicidade de coração. Nós temos que nos lembrar que no Velho Testamento, o povo de Deus era chamado sempre de Anauim, em hebraico, que significa pequeno, reduzido, um resto. Ou seja, de certo modo, é uma descrição de tudo aquilo que nós, os servos de Cristo na igreja, somos. Quem escandalizaram desses pequeninos que acreditam, desses pequenos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Na época de Jesus havia esses moinhos circulares, tinha uma pedra em que os grãos eram moídos, porque um
burro, um asno, ia fazendo a volta com o seu corpo, ia dando a volta e ia fazendo o moinho rodar. Aquela pedra, uma pedra muito pesada. Ou seja, Jesus está falando aqui da destruição completa. Tão profundo é o pecado de escândalo, é o pecado de fazer o outro cair. E há tantos modos de fazer os outros caírem, né? Eu posso fazer o outro cair por um falso ensino. Ensinando não aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que a igreja nos ensina, mas ensinando minhas próprias ideias, ou as teorias do momento. Eu posso fazer os outros cair pelo meu mau exemplo. Porque eu não tenho compromisso com o Evangelho. E, portanto, faço os outros caírem. Eu posso fazer os outros caírem de modo ainda mais efetivo, convidando-os para o pecado, ensinando-os a pecar. A alma do irmão é algo tão precioso, é algo tão sério, que Jesus diz: olha, seria melhor para você que colocasse uma pedra imensa no teu pescoço e te jogasse no fundo do mar. O mar representa a destruição, a aniquilação. Seria melhor que acontecesse isso com você, porque pelo menos você se salvaria. Agora, escandalizando, você corre sérios riscos de não se salvar. Você não está apenas comprometendo a salvação do outro, mas também a tua. Mas não existe apenas o escândalo do outro, existe também o meu auto-escândalo. Eu que me faço cair. Jesus diz: se a tua mão te leva a pecar, ou seja, se a tua mão te leva a cair, se a tua mão te escandaliza, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para a Geena, é a palavra que aqui aparece. Geena é o nome de um vale que está em Jerusalém, que é o vale de Ben Hinnom. Está na cidade de Jerusalém, a sudoeste. É um vale que ficou marcado na história de Israel por ser um lugar amaldiçoado, uma vez que ali aconteciam coisas terríveis. Por exemplo, Jeremias capítulo 7 nos diz no versículo 31: construíram o lugar alto do Tofet, no vale de Ben Hinnom, para passar ao fogo seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e que nunca subiu ao meu coração. Segundo o livro dos Reis, nós vemos um dos reis de Israel, o rei Osias, que comete esse crime. Diz o texto: aliás, Acás, não Osias. Acás, filho de Joatão, rei de Judá, tornou-se rei. Acás tinha 20 anos quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é reto aos olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito seu pai Davi, mas seguiu o caminho dos reis de Israel. Chegou a sacrificar seu filho no fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Yahvé tinha expulsado de diante dos israelitas. Depois, o rei Manassés, no capítulo 21, será vítima da mesma crítica, porque cometeu o mesmo crime: sacrificar o seu filho ao demônio Moloque, cuja estátua estava no vale de Ben Hinnom.
Depois, aquele lugar acabou se tornando um lugar tão precito, tão proscrito, tão amaldiçoado, que ali começaram a se jogar o lixo da cidade. E muitas vezes entre o lixo se jogavam alguns cadáveres ou animais mortos. E o que acontecia? Você olhava para aquele lugar escuro, mal cheiroso, cheio de lixo, com vermes corroendo os cadáveres, com fogo contínuo, porque eles iam jogando fogo para queimar o lixo. Ou seja, você tem uma imagem da destruição, assim como o mar é uma imagem da destruição no exemplo anterior, aqui você tem uma imagem da destruição, digamos, por um outro caminho, uma outra metáfora. E Jesus diz, se a tua mão te leva a pecar, ou seja, se você quer fazer o mal, a mão fala do fazer o mal. Há muitas interpretações, Jesus fala da mão, do pé e do olho. Há muitas interpretações possíveis, mas eu vou naquela que é mais intuitiva. A mão é a mão que pega, é a mão que faz o mal. Então Jesus está dizendo, se a tua mão te leva a pecar, corta. Isso é um convite à amputação? Não. Não a amputação da mão, mas a amputação da ação perversa. O que Jesus está dizendo, no fundo, seria melhor que você cortasse a sua mão do que se você fizesse o mal. Porque quando você corta a sua mão, você apenas faz uma amputação física. Mas quando você faz o mal, você comete uma amputação espiritual. A sua alma se decompõe, o seu espírito se divide, você se corrompe por dentro. Assim como no exemplo anterior, Jesus não está mandando ninguém jogar o fulano dentro da água, ele não está mandando ninguém pegar uma pedra de moinho e fazer o outro se afogar. Aqui também ele não está mandando ninguém se amputar, mas ele está mostrando como até uma amputação é menos grave do que fazer o mal. O que é evidente, quanta gente amputada, que é boa, que é santa, que é gente de Deus, que é cheia de generosidade, de bondade. Ou seja, a amputação não é a maior desgraça. A maior desgraça é fazer o mal. Depois ele diz, se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado na guiena. Ou seja, os teus pés falam dos teus caminhos. A Didaquê, que foi o primeiro catecismo da igreja, um dos escritos mais antigos do cristianismo, anterior mesmo ao Evangelho de São Mateus, diz que existem dois caminhos e que nós temos que escolher. É algo que parece muito com o início, com um dos trechos do Deuteronômio, quando Moisés apresenta ao povo dois caminhos, um caminho da vida, outro da morte, um da bênção e outro da maldição. Jesus diz, se o teu pé te leva a pecar, a se desviar do caminho do bem, seria melhor que você fosse amputado. O que é bastante razoável. Imagine só, se eu digo para você, aquele caminho ali é um caminho em que está acontecendo um tiroteio, você corre risco de morrer. Aí digamos que você leve um tiro na cabeça. O que seria melhor? Que amputasse o seu pé para que você não fosse lá, ou que você tomasse um tiro na cabeça? É evidente que a amputação do pé seria preferível, nesse caso. Jesus está utilizando o mesmo princípio. Eu preciso salvar a minha alma na sua inteireza, na sua integridade. As minhas escolhas precisam ser
resultado de uma coerência interior de todo o meu ser. Senão eu serei um amputado espiritual, um esquizofrênico que tem múltiplas personalidades. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, ser jogado na guiena. O olho fala de tudo aquilo que é objeto da nossa cobiça. Jesus, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, fala do olho que adultera, o olho que faz o homem ser adúltero. Quem olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já adulterou com ela em seu coração. Mas o olho também fala da avareza, da cobiça dos bens da terra, de tudo aquilo que pode, de alguma maneira, exercer fascínio sobre nós. Jesus está dizendo, se o teu olho te leva a pecar, a fazer com que a sua alma se corrompa nos prazeres, nos haveres, seria melhor que você fosse cego. Tem muito cego por aí que é mais íntegro do que gente que tem os dois olhos. O capítulo 9 do Evangelho de São João fala exclusivamente sobre isso. Sobre cegos que veem e pessoas que enxergam, que não enxergam nada. E Jesus fala da guiena, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, o verme só termina de roer quando o corpo é desfeito e o fogo só termina de queimar quando o combustível acabou. Ou seja, a pena é dura, a pena é eterna, o sofrimento disso é incomensurável. Queridos irmãos, hoje nós vemos Jesus falar, de um lado, sobre o não exclusivismo do seu nome, sobre termos um coração generoso, aberto, compreensivo, mas por outro lado, ele nos fala sobre a radicalidade do seu seguimento. Será que eu não sou transigente demais comigo mesmo? Será que eu, de fato, ainda não alimento ocasiões em que eu faço mal, em que eu caminho pelas trilhas do mal, em que eu busco com os meus olhos o que é mal, pela cobiça? Será que eu não tenho sido excessivamente porta larga no meu seguimento de Cristo? Quem sabe jogando tudo nas contas da graça? Nós precisamos, queridos irmãos, levar o Evangelho de Deus a sério e ser exigentes conosco próprios. Porque a nossa integridade espiritual é mais importante do que a nossa integridade física, a qual ninguém quer perder. Escapar da destruição, do mar e do fogo, escapar da morte eterna, para nós, é a necessidade mais pungente. Que o Senhor nos leve por caminhos de maior exigência para conosco próprios, pois o Evangelho não foi feito para pessoas que são preguiçosas e que se dispensam muito facilmente dos seus compromissos, mas para alguém que entendeu a seriedade de um comprometimento de toda a vida.